Boa noite, gente. Tudo bom? Cheguei. Ai, ai. Eu achei que ia ficar atrasada. Eu comprei um hamster, gente, aqui em casa para as crianças. Vocês não têm noção. A rotina virou de ponta cabeça. Tudo bom? Boa noite para quem tá chegando. Cheguei 2 minutinhos atrasada porque eu tava dando um jeito da criançada botar o hamster para dormir. Agora quer colocar o hamster na cama. Ai, ai. Mas estamos aí, vou tentar fazer a live, né? Meus filhos estão acordados. Normalmente eles dormem umas 8, 8 e meia, mas hoje o negócio desandou aqui. Boa noite, gente. Acho que vai ter muita gente nova por aqui, né? Chegando. Olá, vamos falar desse assunto tão importante que é entender a diferença aí entre punição e consequências. Muitos pais ainda têm muita dúvida sobre isso, né? O que é uma educação respeitosa? O que é uma educação positiva? Estou aplicando disciplina positiva no hamster, pois é. Não é? Eu comprei um hamster, gente. A criançada queria muito um bichinho, eu comprei. Só que assim, virou de ponta cabeça a minha vida, porque agora meu filho quer almoçar e pôr o hamster em cima da mesa. Ele quer ir dormir, quer levar o hamster pra cama. É uma loucura, né? Nem dorme mais, tá apaixonado pelo rato. Sejam bem-vindos, gente. Eu vi que tem gente nova, né? Hoje a Adriana Santana falou de mim, sempre que ela fala do meu trabalho, chega bastante gente nova. Sejam bem-vindos. Para quem ainda não conhece uma educação respeitosa, sejam bem-vindos. Fico muito feliz sempre de falar a respeito, né? Eu sei que agora é uma época de quarentena, um desafio enorme para muitos pais, né? Olha lá, meu filho não me obedece, o que eu faço? Vamos lá entender, né, gente? Isso é uma ciência, não existe receita de bolo, não. Esse negócio, me dá uma dica, isso não existe. Vamos estudar, gente, para entender. Vamos estudar como é que funciona o ser humano, como é que funciona o comportamento, como é que funcionam as crianças. Vamos aprender novas formas de se relacionar com os nossos filhos, novas formas de responder ao mau comportamento infantil, né? Tudo isso que a gente aprende aí dos nossos pais, com os nossos avós, que tem que bater, que tem que punir, que tem que castigar, a gente segue repetindo isso igual louco, a gente vê que não funciona, vocês concordam? Vocês concordam que se funcionasse, gente, vocês não iam ter nenhum problema aí na casa de vocês? Vocês iam bater e os filhos iam ficar muito educados, e eles iam contribuir, eles iam se tornar crianças muito responsáveis, e é exatamente o contrário que acontece, não é mesmo? Por quê? Vamos agora entrar aí no assunto, gente. Vamos pensar em você, quando você era uma criança. Quando sua mãe ou seu pai te batia, como que você se sentia? Você tinha vontade de melhorar? Você se sentia super amado, super querido, super conectado, com vontade de colaborar? Ou você se sentia injustiçado, não amado, não compreendido, com vontade de se vingar, com vontade de nunca mais ouvir o que a mãe ou o pai tá falando? Qual dos dois, gente? É claro que é o segundo, não é mesmo? Então, da onde que a gente tirou a terrível ideia, né, de que pra gente fazer uma criança se comportar melhor, primeiro a gente tem que fazer ela se sentir pior? Primeira coisa, da onde tiramos isso? Ninguém se comporta bem quando se sente mal. Você também não. Você não vai se comportar melhor se a pessoa que tá contigo, do teu lado, tá te tratando mal, com desrespeito, tá te agredindo, não tá te ouvindo, não tá te considerando. E as crianças, gente, é a mesma coisa, tá? Criança é um ser humano que quer ser amado, quer ser amada, quer ser aceita, quer se sentir parte, assim como nós, adultos, né? Todo ser humano precisa se sentir parte de algo, de uma sociedade, da família, do núcleo dos amigos, na escola. E a gente chama isso de pertencimento. Os nossos filhos têm essas necessidades emocionais, que é principalmente o pertencimento e a busca por significância, por utilidade, por senso de capacidade. E aí, quando as crianças pedem para colaborar, pedem para fazer algo, pede para ajudar e a mãe fala, não, vai cair, não, você não consegue, não precisa, não, vai demorar, não vou deixar. Tudo isso vai tirando da criança a sensação de que ela é capaz, a sensação de que ela pode, a sensação de que ela consegue, vai minando a autoestima da criança, vai minando o senso de capacidade dela,
Porque a mãe quer ali fazer tudo rapidinho do jeito dela. Ai, deixa que eu faço, não tem tempo, você demora muito. E dia após dia, a mensagem que a gente vai passando para as crianças é muito ruim. Elas começam a se sentir incapazes e desencorajadas. E eu acho engraçado, eu recebo muita mensagem de mãe falando assim, meu filho não ajuda em nada. Meu filho não arruma cama. O meu filho não ajuda nisso, não ajuda naquilo. Tá, mas quando na sua vida que você deixou ele fazer alguma coisa na casa ou ajudar? Você fazia tudo para ele. Você tirava o prato da mesa para ele, você pegava a roupa suja no chão e botava no cesto para ele. Toda vez que fazemos pelos nossos filhos aquilo que eles são capazes de fazer por eles mesmos, a gente vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Nós não vamos ensinar responsabilidade para elas. Então vamos falar agora das premissas, né? Das necessidades emocionais que a gente precisa suprir nas crianças. E uma delas eu acabei de falar, que é deixá-las contribuírem, que é deixá-las serem úteis, que é deixá-las se sentirem capazes. As crianças, elas sentem já a inferioridade delas por si só. Elas são pequenas, elas não tomam decisão, né? Elas têm que pedir tudo pro pai e pra mãe, elas escutam não o dia inteiro. Se você vai lá e pune, aquilo só piora. Aquela sensação de inferioridade, de impotência só piora. E isso vocês vão entender já por que não funciona. Então, quando eu encho os bases de necessidades emocionais dos meus filhos, quando eu vou lá, me conecto, quando eu tiro um tempo de qualidade, aliás, eu fiz um post agora à noite sobre isso. Quando eu olho nos olhos, quando eu escuto o que essa criança tem a dizer, quando eu considero o que meu filho pensa e sente sobre ele mesmo, sobre a vida, sobre o que ele escuta, sobre o que ele vive, eu estou fazendo com que ele se sinta amado, com que ele sinta parte, com que ele se sinta importante, com que ele se sinta conectado e amado pelo papai e pela mamãe. E quando a gente supra essas necessidades emocionais da criança, quando a gente vai ali do que ela faz, quando a gente vai ali de emoções, elas colaboram muito mais, elas contribuem muito mais. Então, normalmente por trás do mau comportamento infantil, existem não só necessidades emocionais não atendidas, mas também uma imaturidade neurológica, né, gente? Então, aí o que a gente faz? O pai vai lá, não, a criança vai, não recebe afeto, não recebe atenção, você está ocupado o dia inteiro correndo para um lado para o outro, você não tira um tempo para o seu filho e ele precisa muito que você olhe para ele, né? Ele quer muito se sentir conectado a você e aí inconscientemente ele começa a agir de uma forma negativa, um mau comportamento, começa a brigar com o irmão, começa a dar birra, começa a chorar, porque ele sabe que quando ele faz isso, você vai largar tudo que você está fazendo e dar a atenção que ele precisa. Não é assim que acontece, gente? A gente não larga tudo que está fazendo para dar atenção para o filho quando ele se comporta mal? Então ele começa a entender, tá bom, eu já entendi que quando eu me comporto mal, a mamãe e o papai me dão atenção. E aquilo vira um ciclo vicioso. Aí o seu filho se comporta mal, você fica com raiva, você bota de castigo, você pune, você bate, quando na verdade tudo que essa criança precisava era de pertencimento, era de conexão, era de afeto, era ter certeza que ela é importante na sua vida, ter certeza que você a ama, ter certeza que ela é importante, que ela é útil, que ela é capaz, que ela pode sim contribuir em casa, que ela pode sim aprender a crescer, né? E muitas vezes os pais nem confiam na capacidade do filho. Ah, não carrega esse copo não que você vai deixar cair e vai quebrar. Não é assim? Não, você não consegue, você não dá conta. E aí você vai tolhindo o senso de capacidade da criança, a autoestima dela, tudo aquilo que ela poderia acreditar de que ela é capaz. Então, por que tem tanto adulto no mundo problemático, gente? Da onde vocês acham que isso começou? Na infância, na família. Porque os pais não ensinam as crianças a se tornarem grandes seres humanos. Os pais não ensinam as crianças a acreditarem e confiarem na própria capacidade. E tudo que eu ensino aqui no meu trabalho tem a ver com construir uma criança, gente, educar uma criança para se tornar um ser humano responsável, um ser humano próspero, com boa estima, que respeita o próximo, que respeita a si mesmo, que luta pelo que quer, um ser humano forte, que não desiste na primeira dificuldade. E aí tá. Então, quando os pais, além de não atenderem as necessidades emocionais das crianças, não têm a mínima paciência, coloca o filho de castigo e começa a bater, começa a ameaçar. Aí o comportamento ruim não some, não melhora. E o que esse pai pensa, essa mãe? Puxa, eu acho que eu preciso bater mais forte. Eu acho que eu tenho que dar um castigo pior.
foi pouco o castigo que eu dei. Não, acho que ele apanhou pouco. Se eu tivesse sido mais duro, ia dar certo. Não, mas essa criança não vai virar um bom ser humano, né? Aí começa aquela crença que se você não bater, não castigar, não vai virar um bom ser humano. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Não é o amor, não é o excesso de amor, não é o amor que estraga. É a falta dele que estraga. E muitas vezes você ama, mas não demonstra que ama. Seu filho nem se sente amado por você. Você ama, mas você não demonstra. Você não se conecta emocionalmente. Você tá ali o dia inteiro por perto, mas você não tá nem olhando pra essa criança. Você tá só de corpo presente, porque sua alma, sua cabeça, sua mente, seu coração tá em outro lugar. Então é muito triste, né? Eu falo que é muito triste você crescer sendo criança em um mundo de adultos cansados, que tem preguiça de dar atenção pro filho, que quer ficar só no celular. Então, gente, a gente precisa cumprir o nosso papel de pai e mãe. Não é pra ninguém aí se sentir culpado. É pra gente se sentir responsável pelo que a gente tá fazendo. O seu filho não é terrível. Ele não nasceu terrível. Algo aconteceu na sua família, algo acontece todos os dias aí que ele desenvolveu essa forma de ser. Agora, é lógico que criança dá trabalho, é lógico que criança se comporta mal, é lógico que criança vai responder, elas estão se conhecendo, elas têm um cérebro imaturo, elas não sabem ainda usar a razão, elas são dominadas pela emoção, elas não sabem lidar com a frustração. Mas se muitos pais que são adultos ainda não sabem, imagina uma criança de 4 ou 5 anos, gente. Se você até hoje fica com raiva quando alguém te frustra, por que você espera que o seu filho não chore quando você fala um não pra ele? Então a gente precisa entender o comportamento infantil, o que esperar do comportamento infantil. As crianças não são pequenos adultos, gente. Elas são crianças. Trate-as como crianças, né? Então a gente precisa nos reeducar, não só as nossas emoções, mas aprender novas formas de responder ao mau comportamento infantil. O mau comportamento sempre vai existir. Agora existem formas de melhorar ele 80%, tá? Mesmo. E agora, olha só. Qual que é a diferença, gente, de castigo e consequências? Muitos pais falam assim, não, mas eu preciso castigar o meu filho para ele aprender. Então tá. Vamos supor que o seu filho, sei lá, quebrou os seus pratos. Pegou seus pratos lá em algum lugar, esses pratos caíram no chão e quebraram tudo. E aí você vai ficar muito brava e vai botar esse menino pra pensar, vai lá pro cantinho do pensamento pensar. Aí tá, a criança vai pensar em quê, gente? Me explica. Você acha que alguma criança senta no canto do pensamento pra pensar, puxa, eu errei, não, mamãe tem razão, puxa, isso não foi bom pra mim, da próxima vez eu não vou fazer assim. Nenhuma criança fica no cantinho do pensamento pensando. Ela fica lá pensando assim, que horas que eu vou sair daqui? Né? O que será que eu fiz de errado pra estar aqui? Não entendi. Né? E ela fica pensando também que da próxima vez eu não vou ser pega. Da próxima vez eu não vou deixar a mamãe e papai me pegar. Da próxima vez eu vou me vingar. E aí, gente, começa aquele ciclo vicioso que a gente já conhece, que a gente não vence nunca, de lutas por poder. Né? Por quê? Porque a gente não está respeitando a criança. E pra gente ser respeitado, a gente tem que respeitar. Vocês concordam? Então, e ó, quando eu falo de filho respeitar pai, tem muita gente que acha isso um absurdo. O respeito tem que ser mútuo. E a sua autoridade ninguém te tira. A criança não é autoridade. Você é autoridade. Pai e mãe são autoridades. Agora você não precisa usar a sua força para impor a sua autoridade. E isso é que faz a diferença entre o autoritarismo e a permissividade. Quando um pai é muito autoritário, ele usa a autoridade para tirar a liberdade da criança, a liberdade de expressão, para impor o desejo dele, para impor o que ele acredita que é certo, para impor só o que ele pensa que é bom, sem considerar o que a criança pensa e sente. Isso não é usar a sua autoridade, isso é ser autoritário. A autoridade nos confere o direito de escolher a escola do filho, escolher o que vai pôr no almoço hoje, né? Você que vai decidir as regras da casa junto com essa criança, não é ela. Não é a criança que manda na casa. Uma educação respeitosa não faz com que o seu filho mande na casa. Não é isso. A gente precisa tirar essa dúvida, né? E aí, se você não é muito autoritário, de repente você é muito permissivo, você deixa seu filho fazer tudo que ele quer, você não fala não pra ele, você não quer que ele se frustre, você não quer que ele fique triste, você não quer que ele chore. E aí é o oposto. A gente não quer isso. Nós queremos o caminho do meio. Ser firme e gentil ao mesmo tempo.
Eu quero sim ter regras, eu quero sim que meu filho aprenda a respeitar regras, eu quero sim que ele aprenda a lidar com as consequências do que ele faz, eu quero que ele aprenda a fazer boas escolhas, que ele se torne uma criança responsável. Mas eu também quero considerar o que essa criança pensa sobre ela mesma, o que ela pensa da vida, o que ela sente. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso impor a minha autoridade de uma forma agressiva e desrespeitosa, gente. A nossa autoridade pode ser imposta de forma respeitosa. E isso é uma desconstrução gigantesca de tudo que você acredita e carrega até hoje como pai e mãe. Se é a primeira vez que você está chegando aqui hoje para aprender sobre uma educação respeitosa, saiba que você vai ter que desconstruir tudo que você aprendeu até hoje sobre educar um filho. E é por isso que não funciona. É por isso que você está desesperada. É por isso que você não sabe mais o que fazer. Você não está entendendo as necessidades emocionais do filho e você não está aprendendo novas formas de lidar com os desafios comportamentais da sua criança. Você está querendo que ele mude o comportamento dele sem mudar o seu primeiro. E isso é impossível. Você vai passar a infância inteira do seu filho, gente, querendo que ele mude. Se você não mudar, ele não vai mudar. Então agora vamos entender qual é a diferença de um castigo e uma consequência. Por exemplo, eu vou te dar um castigo aqui. Vamos supor, seu filho quebrou os pratos, certo? Tava falando, caiu, quebrou tudo. E aí você vai botar de castigo. Vai lá pensar no que você fez. Ou então você vai falar pra ele assim, você vai lá pro quarto agora e você vai ficar uma semana sem ver televisão. Olha só, isso é uma punição, certo? E eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo a criança se sentir culpada por ter deixado esse prato cair. Eu tô fazendo essa criança se sentir envergonhada porque ela cometeu um erro. E eu tô sentindo também fazendo essa criança sentir dor emocional. Será que papai e mamãe me amam mesmo? A criança, ela não entende o nosso amor da forma que a gente imagina, né? Elas precisam de atitudes. Não adianta só você falar eu te amo. Como você age? É através da atitude que a criança recebe o amor, não é através da sua fala, né? Eu lembro que minha mãe falava eu te amo pra minha vida inteira, na minha infância, e eu não me sentia amada por ela. Porque a forma que ela se expressava pra mim não era a forma que eu recebia o afeto dela, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado de achar que o filho tá se sentindo amado e a gente não tá passando a mensagem de amor nas nossas atitudes. Então falar não é tão importante. Claro que você pode falar que ama, mas se você só fala que ama e não age para demonstrar seu amor, que é através de validar as emoções. Filho, eu sei que você tá triste, eu sei que você tá com raiva, mas tudo bem ficar com raiva. Mamãe tá aqui, eu te entendo. Não é porque você tá com raiva que você vai sair quebrando tudo que tem em casa. Não é porque você tá com raiva que você vai brigar com seu irmão. Isso é demonstrar amor, demonstrar empatia. Eu tô aqui pra te ajudar, filho, eu não tô aqui pra te punir, te castigar e fazer você se sentir culpado porque você errou. Gente, o que são os erros? Me responde. Os erros são motivo para castigo? Ou os erros são uma grande oportunidade de aprendizado? O que é o erro para você? Os nossos pais antigamente nos puniam por errar. E a gente se torna adultos com medo de errar. A gente não quer errar, não é assim? Tem medo de ousar, tem medo de dar um passo errado. E a gente se culpa quando erra. A gente pega um chicote e se bate quando erra, né? Então, vocês estão com sono, gente? Tem uma falando que tá cochilando. Essa hora é meio tardinha no Brasil, né? Mas por que eu tô fazendo essa hora? Porque a galera tem os filhos que tem que dormir e tal. Eu fazia mais cedo, todo mundo reclamava. Então, assim, não tem como agradar todo mundo, né? Aqui nos Estados Unidos são 9 agora, mas vou deixar salva assim. Quem quiser ir dormir, tirar um cochilinho, pode ir. Essa eu vou deixar salva, tá bom? Então, errar, gente, são oportunidades de aprendizado. Por favor, aprendam isso. Quando o seu filho errar, você não precisa adicionar uma dose extra de culpa e de dor. Você pode simplesmente usar aquele erro para ensinar ele a não errar da próxima vez. Então, filho, tudo bem, você deixou os pratos caírem? Puxa vida, filho, prato de vidro quebra. Você precisa tomar muito cuidado, segurar firme, senão ele cai. O que você pode fazer da próxima vez para isso não acontecer novamente? Você foca numa solução. Você ensina essa criança a pensar, a raciocinar. É diferente de eu falar pra ela, puxa vida, que absurdo, você deixou esse prato cair, eu já te falei 1000 vezes pra não fazer isso, que menino destrambelhado. Isso não, gente, a gente faz o filho se sentir super mal, super envergonhado, né? Então,
A principal diferença entre a consequência e o castigo e a consequência lógica é essa. A consequência, deixar a criança lidar com as consequências do que acontece, gente, educa ela, ensina importantes habilidades de vida para ela, ao invés de causar dor, vergonha e culpa, entende? Então vamos supor que o seu filho tá chovendo e ele não quer usar o guarda-chuva. E você fala para ele, não, você tem que usar o guarda-chuva, tá frio lá fora, põe um casaco, você precisa pôr um casaco, e ele não quer pôr o casaco. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com frio. E se ele for lá fora na chuva e não usar o guarda-chuva, o que vai acontecer com ele? Ele vai se molhar. E por que a gente não deixa isso acontecer, gente? Me explica. Por que a gente tem que salvar as crianças o tempo todo de tudo? Porque a gente acha que elas não dão conta. A gente acha que elas não conseguem lidar com a consequência que ela está fazendo. Agora, vamos lá. Tem hora do almoço. Criança não quer almoçar. Criança tá dando trabalhão para comer. Não tô falando de criança de 1 ano, tá, gente? Nem de 2. Tô falando de criança maiorzinha, 3, 4, 5 anos. E a mãe fica lá. Não, mas come mais 1 colher. Come mais 5 colheres. Porque se você não comer isso, não sei o que, aquela chantagem. Aí bota o iPad e dá comida na boca. Implora pra criança comer. Gente, vamos parar com isso. Filho, ó. Seguinte, hora do almoço. É agora. Senta ali, eu sento aqui. Você come a sua comida, eu como a minha. Se você não comer agora, você vai ficar com fome. Tudo bem, você escolhe. Você prefere comer agora ou você quer comer na hora do lanche, que é daqui 3 horas? E deixa ela escolher. E segura firme, deixa ela ficar com fome. Ela não vai morrer de fome, gente. Você não quer educar a sua criança para ela aprender a ser um bom ser humano, que faz boas escolhas, que sabe as consequências do que ela faz? Ou você quer ficar correndo atrás do teu filho de manhã, de tarde, de noite, para enfiar comida na boca dele? Comida. Ninguém morre de fome, gente. O ser humano precisa comer, precisa dormir. E as mães ficam aí se matando, querendo enfiar 5 colheres de... Come e faz ameaça. Olha só. Seu filho não quer comer, você não pode falar pro seu filho também, se você não comer, se você comer tudo, eu vou te dar uma bala. Se você comer tudo, eu vou deixar você ver desenho. É sério isso, gente? Recompensa pra comer? A gente come porque precisa viver. Você não precisa oferecer bala e doce pro seu filho comer. Agora, se ele não tá com fome, tudo bem, filho. A barriguinha vai ficar vazia, você pode ficar com fome. E a próxima refeição é daqui 3 horas. Senão a mamãe não vai deixar você comer bolacha, você beliscar porcaria. Entende, gente? Então é isso, a gente quer educar os nossos filhos. A gente quer educar, a gente não quer ser má. Agora a gente tem que ser gentil. Você não vai falar isso brigando. Eu vou dar um exemplo inteirinho sobre uma consequência lógica para vocês entenderem o que é, tá bom? Vamos supor que o seu filho tá lá. Você tá com problema de tecnologia na sua casa, seu filho tá com excessos, ele não quer sair da televisão. Eu sugiro que você faça as regrinhas, né? Ok, você vai assistir então 2 horas por dia de iPad, tá bom. Conversa com esse filho, comunica ele 2 horas por dia. E você vai poder assistir 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Tudo bem? Tudo bem. E aí faz um combinado com o seu filho e pede para ele repetir esse combinado. Qual que é o nosso combinado, filho, sobre o tempo que você vai assistir televisão? Ah, mamãe, a gente combinou que eu vou ficar 1 hora lá e tal. E aí, quando 10 minutinhos antes de dar 1 hora, a mamãe vai te avisar que tá na hora de desligar a televisão, tá bom? Tá bom. E o que vai acontecer se você não desligar a televisão, filho? Ah, se ele não desligar, eu vou ter que desligar. Olha só, eu tô sendo respeitosa, eu tô comunicando, eu tô fazendo um combinado. Eu tô dando o poder pra ele, porque eu tô dando a oportunidade dele desligar a televisão. Eu fiz ele se sentir importante, né? E se ele não cumprir o combinado, eu vou pegar o controle e vou desligar. E aí, se por acaso ele não cumpriu o combinado, gente, qual é a consequência lógica disso? Eu não vou falar pra ele assim, se você não desligar a televisão, você não vai brincar. Se você não desligar a televisão, você não vai sair com seu amigo. Se você não desligar a televisão, você não vai comer doce. Por quê? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é castigo. Isso é punição. O que é uma consequência lógica? É eu falar para ele, ok, se você não cumprir o tempo combinado, se você não desligar a televisão no momento que a gente combinou, você vai ficar 2 dias sem ver televisão. Você vai perder o privilégio de assistir televisão, ou de brincar no iPad, ou de jogar no joguinho.
Vocês entendem, gente? Olha lá a mamãe falando, ele vai ficar chorando. E daí? Seu filho não pode chorar? Como é que você vai desenvolver a força e a resiliência no teu filho se você não deixa ele lidar com a frustração? Me explica. Se você quer fazer ele feliz o tempo todo. O choro faz parte da infância, gente. Como é que a gente vai desenvolver seres humanos fortes, resilientes, se a gente não deixa ele lidar com a frustração? Pessoal, eu não falo de adolescência. Não sei se tem gente chegando nova por aqui que ainda não me conhece. Meu foco é infância, tá bom? Eu posso depois indicar outros profissionais que falam de adolescência. Eu não falo. Não falo porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu ainda não cheguei lá. Eu gosto de falar muito do que eu vivo, tá bom? Então, eu não falo. Posso dar uma dica ou outra. Adolescente também tem tudo a ver com isso aqui. A base do que eu ensino é para todo ser humano, não é só para criança, né? Sim, é difícil sim, é desafiador sim. Mas se você não aprender, gente, tudo isso que eu tô falando, vai ficar cada dia pior. Sabe por quê? Seu filho vai virar um adolescente, igual as mães de adolescente estão reclamando, e aí é difícil demais. Sabe por quê? Já formou personalidade. Esse adolescente, daqui a pouco ele vai embora pra rua e ele tá mais preocupado com os amigos do que com os pais. Enquanto a gente tem filho pequeno, eles amam os pais. Eles são loucos pelos pais. Depois que vira adolescente, já não entra numa outra fase. Eles se rebelam. E se você não tiver criado esse laço muito forte na infância, fica muito difícil. Fica muito difícil, gente. Então, se você tem filho pequeno, corre atrás de aprender, tá? Porque tudo isso que eu ensino hoje, eu não sabia um dia. Eu já fui uma mãe autoritária. Eu já fui uma mãe que gritava. Então, assim, hoje, isso é a minha profissão. Mas começou comigo buscando ser uma mãe melhor. Comigo estudando para aprender formas de ser uma mãe boa para os meus filhos, uma mãe assertiva. E a mãe boa, gente, não é aquela mãe que faz tudo pro filho, não. Não é aquela mãe que deixa o filho se tornar um mimado, aquela criança que não consegue fazer nada, que chora para tudo. Isso não é ser uma mãe boa. A mãe boa é aquela que ama, que respeita, que confia na capacidade do filho, que permite que ele aprenda a fazer as coisas sozinho, que ensina ele a independência, que ensina ele a se amar, que ensina ele a ser responsável. E isso é um desafio enorme, gente. Nós temos que estudar para aprender. Educar não é instintivo. Quem educa por instinto vai errar. Criar um filho, né? Você ter um filho, dar de mamar quando nasce, isso é instintivo. Educar não é. Educar não é. Educar exige ferramentas, exige estratégia, exige consciência, autocontrole e a nossa reeducação emocional. Então, se você tem dificuldades, aí, questões da sua infância mal resolvidas, você vai trazer isso para a sua forma de ser mãe, né? Se você tem dores emocionais, você vai trazer isso para a próxima geração. A gente tem que começar a se reeducar, né? Tá perguntando onde que eu aprendi tudo isso? Quando você aprendeu sobre tudo isso? Eu estudo sobre isso há 6 anos, gente. A fundo. Moro nos Estados Unidos, estudo aqui várias ciências, me certifico. Então, assim, muita coisa não chegou no Brasil ainda. E graças a Deus eu tô aqui, posso levar isso tudo para vocês. Então, eu estudo muito, estudo mesmo. E tudo que eu falo é baseado em ciência, não é achômetro, não é assim, eu acho que é isso, não. Vamos continuar com a consequência. Então eu estava explicando da televisão. Ok, filho, você não desligou a televisão no tempo combinado? Então tá, você vai ficar 2 dias sem ver TV. E tudo isso num tom de voz respeitoso, gentil. Não é gritando igual uma louca. É calma. Porque eu comuniquei antes. Eu fiz um combinado. Existe uma regra. Eu estou ensinando meu filho a cumprir com a palavra dele. Para isso eu preciso cumprir com a minha. Então olha só. Anota aí, gente. Para ser uma consequência lógica, precisa ser respeitoso, precisa ser referente ao problema, são os R's, né? Respeitoso, precisa ser razoável. Eu não vou falar para o meu filho, se você não desligar a televisão, você vai ficar 1 mês sem ver desenho. Isso não seria razoável. Mas eu posso falar, filho, vai ficar 1 dia, 2 dias. Porque o que eu quero não é ensinar a importante habilidade de vida para o meu filho. Eu não quero ensinar ele a ter responsabilidade, a cumprir o combinado, a cumprir uma regra, a ter palavra. Gente, é difícil sim. É difícil. Mas mais difícil vai ser se você não aprender a fazer isso, deixar seu filho mandar na casa quando chora. Ah, tá chorando? Então tá, vai lá, faz o que você quer. Não ensinar ele a ter responsabilidade. E aí, quando ele for pra vida, como é que vai ser isso, gente? Vocês não vão estar do lado do filho de vocês o resto da vida. Não é? Não sei. Eu quero ter filhos responsáveis que vão pro mundo ser prósperos. Pessoas responsáveis, independentes, que não precisam de mim. E na infância os filhos precisam da mãe.
E a gente tem que ser assertiva, a gente tem que estar lá para ensinar, para eles poderem depois crescer e se tornarem independentes. E se a gente não faz isso agora na infância de um jeito certo, é lógico que vai ter problema depois. Tá cheio de mãe que tem filho de 30 anos em casa, que não tem emprego, que não casou, que não é independente, que estão até hoje debaixo da asa da mamãe. E a mãe pergunta, nossa, meu Deus, onde que eu errei? O que eu fiz para merecer isso? Não é o que você fez, é o que você não fez. E não é para sentir culpa. Isso tudo é pra gente aprender a mudar, gente. Não é assim, eu nasci assim, sou assim, eu só sei gritar, porque eu sou brava, porque eu não consigo. Para com isso. Como que não consegue? Lógico que a gente consegue. Se você quer, você vai conseguir. Pior é você acordar todo dia e dormir triste, porque todo dia você bate, todo dia você grita, nada melhora. Que vida horrível. A maternidade vira um desprazer. Vira uma tristeza. Ninguém quer isso, gente. Vocês concordam? Meus filhos têm 6 e 4, gente. O mais velho tem 6 e a mais novinha tem 4. Então, outra coisa. A consequência lógica, ela é útil, porque ela está ensinando algo. O castigo não ensina. O castigo faz a criança sentir dor, vergonha, né? Culpa. E aí eu uso o erro para punir. Aqui não. Aqui eu estou usando o erro para ensinar. Ok, você errou, não cumpriu sua palavra, então você vai aprender que se você não cumpre a sua palavra, existe uma consequência para isso. Aí você deve estar pensando, e o que seria aí uma consequência? Vou dar exemplos de consequências naturais e vou dar exemplos de consequências lógicas, tá, gente? Que é diferente. Então, o que é uma consequência natural? Não comi, vou ficar com fome. Eu não tô de casaco, lá fora tá frio, não quero pôr casaco, vou sentir frio. Tá chovendo, não vou usar o guarda-chuva, eu vou me molhar. O meu carrinho tá lá fora, tá chovendo, eu não peguei ele, vai estragar. Isso são consequências naturais. E quando a gente deixa as crianças lidarem com essas consequências sem intervir e sem querer salvá-las da dor, elas aprendem naturalmente. A gente não precisa querer tirar o nosso filho do sentimento de dor. Por exemplo, vamos supor que você fala pro seu filho assim, filho, lá fora tá chovendo e você não levou seu guarda-chuva. Eu falei que era para você levar o guarda-chuva. Por que você não me ouviu? Eu te falei, que absurdo. E começa aquele sermão. Gente, quem é que gosta de ouvir eu te falei na vida? Ninguém. E se eu pudesse usar a minha empatia e falar assim, puxa filho, realmente, tá frio. Nossa, é ruim sentir frio, né? Quando eu era pequena também, minha mãe eu não quis usar o casaco que minha mãe me deu e eu fiquei morrendo de frio. Foi tão ruim. Depois eu aprendi a usar o casaco. Olha só, eu usei a empatia, gente. Eu mostrei pro meu filho, né, que da próxima vez ele pode fazer uma melhor escolha. Vocês percebem a diferença? Agora, de novo, deixa eu repetir isso para ficar muito claro, pra vocês não falarem por aí que eu tô falando para vocês deixarem o filho passar fome. Não é isso, tá bom? Primeiro, não é para fazer isso com criança menor de 2 anos e meio, tá bom? Porque a criança ainda é novinha demais. A questão da fome, o que eu tô falando, não é que você vai deixar seu filho morrer de fome, não é isso. Você vai ensinar para ele as regras da casa. A hora do almoço é meio-dia. A hora do almoço não é a hora que você quer. Ele vai comer, vai sentar e comer junto com todo mundo. Não é assim? Todo lugar não tem regra. No teu trabalho não tem hora do almoço. Na escola não tem hora do almoço. Na escola a criança não come a hora que quer. Tem hora do lanche, tem hora do almoço. Você está ensinando essa criança a viver numa sociedade. Então, a mãe que não deixa a criança lidar com o que ela sente, com as consequências... Opa, olha só, beijo da Argentina, beijo. A mãe que não deixa a criança lidar com a consequência, ela não aprende. E aí você tá fadada a passar o resto da vida correndo atrás desse filho, fazendo por ele tudo que ele poderia ter aprendido. Então, a consequência natural é isso, é deixar a criança lidar com o que ela escolheu, tá bom. Então, qual que é a diferença da consequência lógica? É o que eu falei, por exemplo, a sua filha tá indo pro balé. E aí, ela já tem lá uns 7, 8 anos e toda vez ela esquece a sapatilha do balé. E aí? Você fica falando. Você já pegou sua sapatilha? Põe sua sapatilha lá na mochila. Você fala 1000 vezes a mesma coisa. Por que você fala? Porque sua filha não vai pôr. Ela sabe que você vai pôr a sapatilha lá. Ela não vai aprender a pôr. Toda vez que você faz pra ela, ela não vai aprender, gente. Aí você precisa entender. Então, como é que você pode mudar isso? Filha, a partir de hoje, a mamãe não vai mais colocar a sua sapatilha, o seu tênis, a sua roupa, sei lá, qualquer situação, na sua mochila. A partir de hoje, você vai colocar, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, vamos colocar um calendário no seu quarto. Tá aqui, terça e quinta é dia de balé, às 10 horas da manhã. Quem é que tem que fazer
e lembrar de colocar a sapatilha. Sou eu ou você? Ah, sou eu, mamãe, legal. E o que vai acontecer se você esquecer sua sapatilha? Ah, eu não vou poder dançar balé. Ah, eu não vou poder jogar futebol. Ah, eu não vou poder nadar. E você vai ter que se segurar. Se você vê ela saindo de casa sem a sapatilha, fica quieta e deixa ela chegar lá. E ela não vai dançar o balé. Vai chegar lá, ele não vai jogar futebol. Por quê? Porque ele vai lidar com a consequência do que ele fez. A gente está usando um erro para ensinar uma importante habilidade de vida, que é a criança ter responsabilidade. Na semana que vem ela vai lembrar, gente. Ela vai lembrar, tá bom? Agora você tem que ter coragem de fazer isso. Se você fica o tempo todo, filho, você já tá aqui, olha suas coisinhas, você já botou material, você já... Então não, a gente tem que ir lá, fazer regra, seguir, ensinar o filho a ter disciplina, entendeu? E tudo isso de forma respeitosa, olha o desafio. Então, isso é uma consequência lógica. Por exemplo, como eu falei da televisão, não vai desligar a televisão no tempo combinado, vai perder o tempo de televisão. Tem a ver, entendeu? Vamos supor que você tem uma criança aí de 12 anos de idade, 15, sei lá, 15 anos, vamos pôr adolescente agora. Ele tá saindo pela primeira vez para ir numa festinha, 12 anos, 13, sei lá. E você tá deixando ele ir na casa de um amigo pela primeira vez. E você vai combinar com ele, né? Olha, filho, 10 horas é a hora de voltar para casa. 10 horas você tem que estar aqui em casa. Ou às 10 horas eu vou te buscar. O que vai acontecer se você não voltar às 10 horas, conforme combinado? Ah, eu não vou mais poder ir da próxima vez. Exatamente. Então você vai o quê? Cumprir com a sua palavra. Se ele não cumprir, ele não vai de novo na festinha. Não é assim, se você não cumprir, você vai ficar de castigo. Se você não cumprir, você não vai viajar. Se você não cumprir, você não vai ganhar a bicicleta que você pediu. Você entende a diferença? Isso é castigo. As consequências ensinam, elas educam, elas transformam erros em oportunidade de aprendizado. O castigo não. O castigo transforma erros em dor, erros em sentimento de culpa, erros em vingança. Gente, isso está fazendo sentido para vocês? Então, e aí você deve estar se perguntando, e quando eu não souber qual é a consequência lógica para uma determinada coisa? Bom, então não é essa ferramenta que você vai usar, é outra. O foco em soluções. O foco em soluções, gente, sempre funciona. Você vai perguntar pro seu filho, tá bom, e então o que você vai fazer agora? Como é que você vai resolver esse problema com seu irmão? O que você pretende fazer para entregar a tua lição de casa no tempo certo? Começa a fazer perguntas, começa a focar em solução, convida essa criança a pensar, faz reunião de família, entende? Tem muitas ferramentas, gente, muitas mesmo. Eu tenho um curso, para quem está chegando aqui e não me conhece ainda, eu tenho um curso online que chama Revolucione a Relação com Seus Filhos em 21 Dias. Eu ensino 21 maneiras práticas para você, uma ferramenta por dia, todo dia para você praticar uma, para você aprender novas formas de responder ao mau comportamento dos seus filhos. Isso que eu estou falando aqui é apenas uma de 20 e poucas que tem lá dentro. Quem quiser saber mais, clica no link do meu perfil que está lá todas as informações. O início é imediato, tem e-book bônus, vocês ganham e-book de personalidade, como que a sua personalidade influencia o comportamento do seu filho. Tem também dicas sobre uso de tecnologia, criançada viciada em tecnologia, o que fazer para lidar, para diminuir. Isso é bônus também. Tem vídeo especial sobre birras, eu vi gente perguntando de birras. Tudo isso é bônus do curso, tá? Então, assim, para quem quer aprender, tá desesperado na quarentena, acho que é a forma mais rápida de você falar, de você entender do que se trata uma educação respeitosa e de você começar a aprender novas habilidades para responder ao mau comportamento dos seus filhos. Porque se você continuar fazendo sempre tudo do mesmo jeito, igual, não espere mudança, gente. Primeiro é a gente que tem que mudar. Depois que a gente muda, os nossos filhos começam a mudar. Deixa eu dar uma olhadinha na pergunta de vocês aqui. Olha só, sou da Argentina, como posso adquirir? O meu curso é em português, eu não sei se você fala português. O link você compra do mundo inteiro. É só clicar no link aqui do meu Instagram, tem gente do mundo inteiro comprando, não tem problema. O bom da internet é isso, né, gente? Deixa eu ver, eu estou amando, hoje foi meu dia 5. Ah, que legal, olha só, tem uma aluna aqui do curso. Estou amando, deixa eu ver. Hoje foi dia 5 e os resultados estão sendo incrivelmente positivos. Tá vendo, gente? Amo. É isso. Quando a gente muda, os nossos filhos mudam. Não existe mágica. Não existe. Se a gente não aprender algo que a gente diferente do que a gente sabe... Aliás, lá na página do meu curso, eu conto a minha história. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a minha história, vai lá ler, porque
Eu conto como eu comecei, por que eu comecei a estudar, como que foi, porque isso já foi uma dor pra mim. Eu chorava, eu falava, gente, eu vou falhar como mãe, eu não sei fazer isso, não é pra mim. E na verdade é porque eu não entendia, eu não sabia, né? E assim como eu, tem um monte de gente que já mudou também, e é fantástico tudo isso. Criança de 2 anos, dá pra fazer combinado? Dá pra começar a fazer combinado, sim. Depende muito do desenvolvimento de cada criança. Tem criança de 2 anos que fala super bem, super fluente, se comunica super bem. Já tem outras de 2 que não fala. Então depende do desenvolvimento de cada criança. Os combinados devem começar a usar quando a criança já se comunica bem, porque ela precisa repetir de volta. Eu tenho um post falando sobre combinado, gente. Quem não sabe fazer, procura aqui que vocês vão achar. Deixa eu ver aqui. Hoje me emocionei com a atividade perguntas e respostas. Nossa infância reflete muito. Muito. Tem um menino de 12, deixa eu ver. Se está chorando para ter atenção, dê. É porque está faltando. Exatamente, gente. Gente, você sabe que, olha, eu vou te falar, 80% do mau comportamento das nossas crianças, se você parar para dar um abraço, para dar um beijo, para tirar um momento para fazer o que a criança gosta, longe do celular, longe de tudo, melhora. É desespero. A maioria das crianças ficam desesperadas, por favor, me ajuda, mamãe, por favor, olha pra mim. Agora, também existe a criança que entrou naquele ciclo vicioso do mau comportamento e quebrar não é do dia pra noite. Existem formas de quebrar, né? Também não vou conseguir te explicar tudo aqui. Aqui eu falei de uma habilidade, que são as consequências, diferente de punição, né, castigo. Existem inúmeras estratégias pra gente usar com as nossas crianças. E não é do dia pra noite, você precisa começar a mudar. O seu filho tem uma mãe ou um pai há 5 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos, agindo da mesma forma. De repente você está aprendendo um jeito novo. Dependendo da idade da criança, muda muito rápido. Aqui em casa foi muito rápido, porque eu comecei com meus filhos novos, né? Uma tinha 2, outro tinha 3, então foi muito rápido, porque eles eram novinhos. É claro que se você tem um filho de 7, 8, 9, 10, vai funcionar? Vai. Mas ele está acostumado já com um padrão seu. Ele está acostumado com uma forma sua de agir. Você vai ter que desconstruir isso. Mas é melhor você desconstruir ali até a pré-adolescência do que depois. Porque depois acabou, o adolescente vai embora, vai fazer faculdade longe, você não vai mais ter acesso a esse adolescente, né? Então, a gente tem que fazer isso na infância. 2 anos é uma idade difícil, muito difícil, por conta da birra. Mas quando a gente começa a entender o que é imaturidade neurológica, por que a criança age assim, não é porque ela é terrível, não é porque ela é difícil, é simplesmente porque ela ainda não tem habilidades neurológicas para isso, ela não sabe usar a razão, né? Ela é dominada pela emoção. Então, olha só, celular consome nosso tempo. É um vício desgracento, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu trabalho no celular, o dia inteiro no celular, mas o que eu faço? Eu tenho as horas que eu não fico no celular. Então, no final do dia eu não fico no celular, meu marido não fica no celular, e nem no início da manhã, né? Na hora do almoço também não, na hora das refeições também não. Então, assim, eu tenho momentos que eu não mexo no celular. Lives eu marco depois que meus filhos já dormiram, porque eu tenho que ter esse tempo com eles, né? Imagina eu ajudar milhões de pais ao redor do mundo e não cuidar dos meus filhos. Então, eu preciso de fato me dedicar e me dedico. Sem isso, vira um caos. Deixa eu ver as perguntas aqui. Tá vendo? Olha só, o meu filho não consegue conversar comigo, fica com vergonha, porque não tem hábito, não tá acostumado, ele acha estranho, falta intimidade. Você precisa construir essa intimidade com ele, entendeu? Vai começando, criando conexão, todo dia, vamos sair, vamos brincar. Não, sair não, agora ninguém pode sair de casa. Vamos brincar aqui, o que você quer brincar hoje? E aos poucos ele vai se soltando. Tá cheio de pais aí, filhos que são estranhos, gente, um pro outro. Moram juntos e são estranhos um pros outros. Olha que triste. Agora é uma ótima oportunidade para vocês se conhecerem. Deixa eu ver aqui. Criança de 6 anos muda? Muda. Opa, dá tempo de mudar ainda assim. Deixa eu ver aqui. Consequência que não quer cumprimentar. Deixa eu ver. Meu filho tem vergonha de cumprimentar as pessoas. Não força. Filho, você tem que falar bom dia, boa tarde, tudo bem. Você não precisa beijar, abraçar ninguém, mas olá, tudo bem? Bom dia. Não fica forçando a criança a falar, sabe? Isso é de cada um. Ela tem que aprender a ser educada. Se você é educada, ela vai aprender a ser educada também. É assim que funciona, né? As crianças aprendem com o nosso modelo. Deixa eu ver.
Esse curso aplica aos 10 anos. Curso, você quer dizer? Sim. O meu curso é para crianças do 0 até a adolescência, tá bom, gente? Qualquer idade dentro dessa faixa etária vai ser beneficiado. Minhas filhas são gêmeas e brigam muito. Ah, brigas entre irmãos também. Eu tenho post falando sobre brigas entre irmãos. Daria uma outra live, gente. Mas também tem a ver com chamar a atenção do pai e da mãe. A mãe ficar sempre, às vezes, colocando um como vítima e o outro como culpado. E aquilo vira um ciclo vicioso. Tem bastante coisa aí sobre brigas entre irmãos. Tenho post sobre isso também, tá? Olha lá. Meu baby tem 2 anos, só obedece quando coloca no cantinho do pensamento. Gente, isso não existe. Criança de 2 anos não pensa. Ele tá obedecendo por medo, já tá ficando com medo de você, né? Em vez de criar conexão e aprender a confiar, ele tá começando a ficar com medo. E daqui a pouco vai virar uma luta por poder gigante que ele não vai te obedecer mais. Porque o respeito a gente inspira, a gente não pede, né? A gente tem que ser um modelo de respeito. Se você começa a bater numa criança de 2 anos, daqui a pouco ela tá te batendo, ela tá batendo nos amigos na escola, ela tá, entendeu? É o que ela vai aprender. Porque se você não respeita, ela não vai te respeitar. Se você bate, ela vai bater. É assim, gente, é muito simples. A criança aprende com o nosso exemplo, entendeu? Criança que mente, criança tá com medo de falar a verdade, medo de punição, medo de castigo, medo de não ser aceita, trabalha a conexão, né? Se sua criança confia em você, se ela se sente conectada, se ela se sente segura para falar sobre o que ela pensa, sobre o que ela sente, sem ser julgada, sem ser criticada, ela vai falar a verdade. Agora, se os pais são críticos, são autoritários, culpa, castiga, por que ela vai falar a verdade? Ela tem medo, então ela vai mentir. E mente, aquilo não tem fim. É duro, viu? Agora, tem criancinha pequena que mente porque ela não sabe o que é verdade, o que é realidade e o que é ilusão. Então ela pode acabar mentindo quando é pequenininha por isso, tá? Mas crianças maiores não. A maioria das vezes é por medo. Gente, obrigada. Tô vendo que vocês estão agradecendo. Eu que agradeço, viu? Fico super feliz que vocês gostam. Deixa eu ver. Como é o curso? Deixa eu falar um pouquinho do meu curso. Meu curso são vídeos, são 21 dias de curso. É um desafio por dia, é um curso, é uma aula por dia. São vídeos curtos, de até 5 minutos, porque eu sei que os pais são super ocupados. Eu fui super prática. Eu sou muito prática. Eu gravei vídeos cada dia com um tópico importante e tem um PDF junto para você ler com exemplos, para você praticar, para você exercitar com frases, com tudo. Você vai aprender na prática como agir de outra forma. Thelma, sou dos Estados Unidos, Califórnia, estou com dificuldade com meu filho de 1 ano e meio com televisão. Eu e meu esposo estamos tendo atrito. Gente, deixa eu te falar. Eu sei que é muito difícil com a tecnologia e tal, mas vocês não têm noção o quanto é nocivo para crianças menores de 2 anos ficar na televisão e no computador, tá? E isso, a Associação Americana de Pediatria fala que criança com menos de 2 anos não deveria ter nenhum tempo de tela. E principalmente a 1 ano e meio. Criança viciada a 1 ano e meio, ela tem grandes chances de desenvolver problemas cognitivos. De quê? De aprendizado, de concentração, de aprendizado na escola, de foco, né? De conseguir ficar sentado e fazendo uma lição. Então, eu sei que é um momento crítico, que estamos em quarentena, trancado, mas existem outras coisas para fazer com uma criança pequena. Se ela não conhece o iPad, ela não vai querer brincar com o iPad. Criança de 1 ano, 1 ano e meio, ela brinca com qualquer coisa. Até uma panela, você botar no chão, ela brinca com uma colher de pau, entendeu? Então a gente precisa começar a ter esse discernimento. Ó, que legal, outra aluna, estou na 4ª aula, estou adorando. Gente, fico super feliz de saber. Não sei como fazer para minha filha de 8 anos arrumar o quarto dela. Eu também não conseguiria te falar agora. Realmente, eu teria que passar 1 hora ou 2 falando com você pra você entender o porquê que ela faz isso. Gente, eu recebo centenas de mensagens todos os dias. Os pais me mandam mensagem assim: eu preciso só de uma dica. Me dá uma dica pra isso? Uma dica. Não é assim. Nós estamos falando de seres humanos. Não é matemática. 1 mais 1 igual a 2. Pera aí. Você tem aí um estilo de vida, você tem um esposo, você tem um companheiro, você tem uma maneira de agir, tudo isso afeta a criança. A gente precisa entender o que está por trás de um comportamento infantil. E isso é estudar, isso é ler. Não existe uma receita de bolo. Eu não vou falar para você faz isso, faz aquilo. Você tem que entender a lógica por trás disso. Você tem que aprender a ter essa autonomia. Senão você fica dependente de alguém te falar o que você tem que fazer.
Você tem que aprender a saber o que fazer pro seu filho, sem eu precisar te falar. Então você tem que ler, você tem que estudar, você tem que entender por que o que você faz não funciona, entende? Então, o desrespeito, qual que é a consequência pro desrespeito? Boa essa pergunta. Depende. Eu não sei, você é respeitosa com seu filho? Porque se você é desrespeitosa com ele, ele não vai ser respeitoso com você. É simples, gente. Se você grita, se você critica, se você bate, seu filho não vai aprender a ser respeitoso, porque você não é. Então, assim, é complicado, entende? Aqui em casa, por exemplo, é muito difícil os meus filhos me desrespeitarem. E o que é desrespeito pra você? Depende. Seu filho não te obedecer cegamente pra você é um desrespeito? Pra mim não é. Eu não quero que meus filhos me obedeçam 100% cegamente. Muitas vezes eu peço para os meus filhos fazerem algo e eles falam, não, mamãe, olha, mas puxa, eu acho que não é assim, eu acho que poderia ser assado. Eu escuto. E muitas vezes eu falo, nossa, é verdade, você tem razão. Você tem razão. Vamos fazer desse jeito aí que você falou. Será que isso é desrespeito? Então, assim, se você quer uma obediência cega, você pode de repente estar achando que uma coisa que você mandou o seu filho fazer, sem considerar o que ele pensa, o que ele sente, se é respeitoso ou não, ele não fez, você tá achando que ele é desrespeitoso, será? Então, assim, é muito difícil o contexto, entende? Por isso que eu não consigo responder. Se eu bater um papo com você e você me explicar a situação exata, eu poderia te falar, não, ó, isso sim, você pode fazer isso, fazer aquilo. Então é por isso que hoje em dia eu ofereço o curso. Eu não tenho como, entendeu? Falar com todas as pessoas que me procuram. Então eu lancei esse curso online, prático, para você aprender. Lá dentro tem vídeos práticos para você aprender, tá? Deixa eu ver. Trabalha numa escolinha com criança de 3 anos, não sei lidar com a minha filha. Olha só que bacana essa mãe falando, ó. Trabalha numa escolinha e não sabe lidar com a filha. É assim mesmo, não fica culpada não. A gente precisa... Gente, a gente não nasce sabendo educar, tá bom? É um desafio enorme. E eu fico pensando, pra mim, tem sido um desafio quarentena com 2 filhos pequenos, mesmo estudando, saber tudo que eu sei. Imagina pra quem não sabe nada. Vocês devem estar surtando, gente, por favor. Vocês podem mudar, a vida pode melhorar. É lógico, a gente não tem como sair pra rua e tal, mas não é perfeito isso. Ninguém tá feliz, mas pode ser melhor. Pode ser menos triste, pode ser menos difícil, entende? Pode ser mais leve, né? Deixa eu ver aqui. Como fazer meu filho dormir no quarto dele? Peraí, obediência. Adoro essa pergunta. E quando o marido é muito autoritário e não segue a disciplina positiva? Adoro essa pergunta. Gente, vou contar uma coisinha pra vocês. Muitas vezes a mãe descobre... Vamos supor, você chegou aqui no meu perfil e amou tudo que você viu. Você fala, eu quero aprender tudo isso, eu vou fazer tudo isso. E aí, você ainda nem sabe fazer nada disso e você já vai pra casa brigar com seu marido. Ó, tá vendo? É assim, assim, assim que tem que fazer. Isso que você tá fazendo tá errado. Só que você ainda nem mudou. Você ainda nem aprendeu a agir de uma forma respeitosa. E você já quer que seu marido mude. E eu vou falar uma coisa. Não dá certo. Seu marido só vai mudar se ele quiser. Você só pode fazer a sua parte. Faça a sua parte, mesmo se ele não mudar. E outra coisa. Quem sabe através da sua mudança, ele não queira mudar. Ele não se inspire a mudar. Aqui na minha casa foi assim. O meu marido ainda é autoritário. Ele já melhorou 80%, mas ele ainda é. E um dia ele falou pra mim, nossa, o que é isso que você aprendeu que funciona? Me ensina. Mas não fui eu impondo, entende? Ele se inspirou ao ver a minha mudança. Então, mude você primeiro. Deixe seu marido pra lá. Invista em você, que dá trabalho mudar. Muda você primeiro, quando você mudar, ele vai querer mudar. Tá bom? Deixa eu ver. Nossa, tem bastante pergunta, hein, gente? Eu vou precisar sair. A live tá vencendo. Mas, ó, eu vou deixar gravada, tá? Obrigada. Sejam bem-vindos aí as pessoas que chegaram hoje. Exatamente, tudo começa em nós. Obrigada aí. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Leiam meus posts. Entrem no meu site. Meu site é paisqueevoluem.com. Lá eu tenho 2 e-books gratuitos que vocês podem baixar. E-books para falar como vai a relação com seus filhos. Livro indico, entra no meu perfil aqui do Instagram, tem um destaques, livros, tem vários livros que eu indico, ótimos, tá? E é isso, gente. Vai lá. Um beijo grande, boa noite, se cuidem.